Olá pessoal, vamos então partir para mais uma aula de microbiologia. Agora a gente passa para anatomia microbiana. Mas antes de a gente entrar na parte anatômica mesmo das estruturas, como eu já falei, o foco da microbiologia são os organismos procariontes, nós não podemos esquecer que dentro do mundo microbiano temos os eucariontes também, certo? Então vamos ver um pouquinho primeiro da evolução das células, a evolução microbiana. E quando eu falo de evolução microbiana, eu estou falando de célula. Tá? Então, qual foi o surgimento das células? Tem muitas ideias aí, tem a ideia da panspermia, que é que veio de outro planeta, que veio por asteroide, tem a da criação divina, não estou criticando nenhuma, você acredita no que quiser, mas aqui na ciência a gente estuda o surgimento da célula, o surgimento da vida a partir da evolução química, certo? Que foi proposta por Oparin. Como que é essa proposta? De acordo com Oparin, nossa atmosfera primitiva era redutora. Então os gases daquela atmosfera, vamos lembrar como a Terra se formou, né, formou uma nebulosa, um protoplaneta cheio de magma, e foi perdendo calor para o espaço e foi resfriando, e foi criando a crosta terrestre, reduzindo a sua temperatura. E a atmosfera primitiva era formada por gás hidrogênio, gás metano, vapor d'água e gás amônia, certo? Como nós não tínhamos camada de ozônio, as atividades elétricas aqui eram muito altas, não tinha radiação UV, descargas elétricas, e nós sabemos que as moléculas reagem com radiação, reagem com eletricidade, e essas moléculas foram quebrando em átomos, em pedaços menores, que foi caindo naquele oceano primitivo, formando o que a gente chamava de uma sopa de letrinhas. E ao longo de centenas a milhares de anos, com muita energia, calor, radiação, eletricidade, esses átomos foram reagindo até formar moléculas mais complexas, formando moléculas até orgânicas, como carboidratos, aminoácidos. E essas moléculas foram se unindo até formar os coacervados, também chamados de coacervatos nos livros mais antigos, que é um aglomerado de moléculas orgânicas envoltos por molécula de água. Ou seja, tinha uma barreira hidrofóbica separando o meio interno e externo. Eu sempre falo, qual é a parte mais importante na evolução de uma célula? É o surgimento da membrana celular. Porque sem uma membrana lipoproteica, sem uma membrana semi-impermeável, sem uma membrana hidrofílica, nós não teríamos uma compartimentalização e não haveria o surgimento da célula. Então a gente pode observar aqui esses coacervados, tá bom? Que são aglomerados de moléculas orgânicas envoltos por uma camada de uma molécula orgânica hidrofóbica, no caso lipídios. E ao longo de milhões de anos elas foram evoluindo, foram ficando mais complexas, até formar as primeiras células. Então foi uma evolução das substâncias químicas, das moléculas, né, dos átomos. Por isso que a nossa ideia de evolução é a evolução química, tudo bem? E Miller-Urey, fizeram um experimento para efetivar esse raciocínio. Então criaram um sistema fechado, onde aqui tinha vapor d'água, que aqui era aquecido, né, por um bico de Bunsen. Esse vapor d'água passava por um sistema fechado e vinha para esse balão onde tinha descargas elétricas. E aqui dentro desse balão, além do vapor d'água, tinha metano, gás hidrogênio, amônia e gás carbônico, que eram os gases da atmosfera. Logo abaixo tinha um condensador. Lembra que o condensador entra água fria e ela sai um pouquinho mais quente, porque ela vai resfriando. E aí foi caindo aquele vapor que era formado, aquelas moléculas foram juntando e foram condensando aqui no fundo desse sistema. Quando Miller e Urey tiraram para analisar, eram aminoácidos, ou seja, moléculas orgânicas são formadas a partir de reações inorgânicas. Consequentemente, esses aminoácidos formariam as proteínas e assim surgiria todo o desencadeamento químico da vida, tudo bem? E qual foi o primeiro metabolismo celular? Então tá, formou a primeira célula, mas o que ela era antes? Autotrófica ou heterotrófica? Tem as duas hipóteses, tá? A autotrófica, que desde o início os organismos realizavam quimiossíntese e fotossíntese, e a heterotrófica não, que eles se alimentavam de substâncias pré-produzidas. Nenhuma está errada, vamos dizer assim. A gente não vai saber, duvido que um dia nós vamos saber realmente, né, o que aconteceu naquele início. Mas a ideia hoje, que os cientistas observam, que eles acreditam, é na hipótese heterotrófica. Porque na evolução química não formavam moléculas orgânicas? Então quer dizer que as primeiras células tinham do que se alimentar. Quando acabaram as moléculas orgânicas, aí surgiu a autotrofia. Primeiramente por quimiossíntese e depois, quando
mais para frente, por fotossíntese. Lembrando que a primeira fotossíntese era anoxigênica, ou seja, não produzia gás oxigênio. Depois, usava sulfeto de hidrogênio. Quando o sulfeto de hidrogênio começou a ficar reduzido no oceano, aí foram trocar por um outro doador de elétrons, e aí água. E aí surgiu a fotossíntese oxigênica, na qual tem liberação de gás oxigênio. Esse gás oxigênio reagiu com o oceano, reagiu com a atmosfera, com o solo, foi se acumulando na atmosfera, formou a camada de ozônio, o que permitiu a migração dos organismos aquáticos para o ambiente terrestre, certo? Então, tem muita evolução química aqui, metabólica, que isso aqui é um tema até de outra aula, por tão complexo e tão fascinante que é. Mas a ideia primordial hoje, aceita pelos cientistas, é a hipótese heterotrófica. E hoje conhecemos dois tipos de células, né? A procarionte e a eucarionte. Lembra, cárion vem de carioteca, membrana nuclear. Então, primitiva, verdadeiro. Procarionte, que é o caso das bactérias, são aquelas células que não têm membrana nuclear e o DNA fica disperso, não fica solto, ele fica disperso no citoplasma, tudo bem? Tem um tamanho aí de 0,1 a 10 micrômetros, são células pequenas e provavelmente as primeiras células que surgiram. E temos as eucariontes, com um sistema de endomembranas, né, formando as organelas, uma célula totalmente compartimentalizada, tá? Que são as nossas, animais, plantas, algas, protozoários, fungos, que vai de 10 a 100 micrômetros, ou seja, ela é bem maior do que uma procarionte, certo? Não podemos esquecer essa diferença jamais, né? Procarionte e eucarionte. E aí, com algumas análises genéticas, nós observamos que temos 3 grupos principais de seres vivos, que chamamos de domínios. O primeiro aqui nós temos em azul o domínio eucária, que são todos os organismos eucariontes, e temos 2 domínios procariontes, o bactéria e o árquea. Bactérias são das bactérias propriamente ditas, também chamadas de eubactérias. Já nas árqueas, são organismos também procariontes, porém recentemente descobertos, em uns 30 anos, 40 anos, e que são, mesmo sendo procariontes, são geneticamente bem distintos das bactérias. Eles são geneticamente mais parecidos com os eucariontes, dá para ver aqui pelo ramo, tudo bem? Mas são 2 domínios procariontes e um eucarionte. Aqui tem algumas diferenças entre eles, uma tabelinha muito importante. Então, pegar alguns pontos. Primeiro, membrana nuclear. Bactéria e árquea não tem carioteca, né? São procariontes. Eucária tem. Número de cromossomos. Os procariontes têm só um, que é aquele DNA circular. Enquanto eucária, bem maior do que um. Tem, por exemplo, o humano tem 46 cromossomos. A parede celular, que a gente vai estudar na próxima aula. Nas bactérias de peptidoglicano, árquea, pseudopeptidoglicano, glicoproteínas, outros extremamente variável. Enquanto em eucária, plantas e algas têm celulose, fungos têm quitina e animal não tem nada, tá bom? E aí vem outras, por exemplo, organelas, que nem mitocôndria e cloroplasto. Os procariontes não têm, eucarionte tem. O tipo de ribossomo, 70S para os procariontes, 80S para os eucariontes. Então, muitas coisas aí variam, beleza? Focando agora numa célula eucarionte, como eu disse, vou focar na eucarionte hoje. Na próxima aula, vou falar da procarionte especificamente, que tem mais detalhezinhos. Então, como eucarionte, verdadeiro, carioteca verdadeira. Então, é uma célula que cresceu muito, né? Ela é 10 a 100 vezes maior, até 1000 vezes maior do que uma procarionte. Então, precisa compartimentalizar. Eu sempre gosto de comparar a célula a uma empresa. Quando você abre uma empresa, você sozinho dá conta, porque ela é pequenininha, como se fosse um procarionte. Conforme vai aumentando o seu espaço, quando vai aumentando a complexidade da sua empresa, você precisa compartimentalizar, dividir em setores para que cada setor trabalhe em função do bem próprio. Então, a célula, como eu já comentei na primeira aula de introdução à microbiologia, ela é um ser. Ela reage com o ambiente, ela interage com o ambiente, ela é um ser único. Uma célula, tanto procarionte quanto eucarionte, faz as mesmas coisas que um humano com 3 trilhões de células faz. Tudo bem? Então aqui a gente tem o núcleo, que envolve o material celular, o genoma, o DNA. Aqui tem o nucleolo. Temos retículo endoplasmático, aqui rugoso, que tem ribossomos aderidos. Retículo endoplasmático liso. Lembrando, retículo endoplasmático rugoso, síntese de proteínas. Retículo endoplasmático liso, síntese de lipídios, esteroides, certo? Mitocôndrias, que realizam a respiração. Complexo de Golgi, que faz a secreção, e por aí vai.
E como surgiu a célula eucarionte? Por endossimbiose. Então tinha uma célula lá, procarionte ancestral, a membrana sofreu invaginação e começou a compartimentalizar. Tá vendo que começou a criar um sistema de endomembranas? Em algum momento, essa célula primitiva eucarionte, que está formando o núcleo, fagocitou, ou seja, comeu uma bactéria que fazia respiração aeróbia. Só que ele percebeu que essa bactéria era mais benéfica para ele do que ele viver sozinho fermentando. E aí surgiu a primeira célula heterotrófica por respiração. Ou seja, a mitocôndria era uma bactéria. Como nós sabemos isso? Pela estrutura da bactéria. Pela estrutura da mitocôndria. A parte interna dela é idêntica a uma bactéria. Ribossomo 70S, DNA próprio. A mesma coisa ocorreu quando essa célula engolfou um cloroplasto. Ele realiza a fotossíntese, ele produz alimento. Então eu vou conviver com ele. Tudo bem? Surgiu a primeira célula fotossintética. Ou seja, os eucariontes são quimeras de diferentes genomas. Tem genoma nuclear, genoma da mitocôndria e genoma do cloroplasto. Tudo bem? A partir disso surgiu essa nova árvore, que nós temos a filogenia dos eucariontes. Nós temos micro-organismos espalhados por todos esses novos grupos. Tudo bem? Que não vem ao caso decorar eles. Tá bom? Temos a endossimbiose primária, quando a primeira célula eucarionte fagocitou uma cianobactéria, surgiu as primeiras células fotossintéticas, que foram fagocitadas depois. Então tínhamos a endossimbiose secundária, cloroplastos com 2 ou 3 membranas. Ok? E aqui é um exemplo, né? O protozoário paramécio, né? Que ele tem cílios, é um ciliado. Aqui numa fotografia eletrônica de microscopia, é um ser fascinante. Chegam a ser células grandes até, você consegue ver os vacúolos digestivos, vacúolo pulsátil. Isso aqui vocês vão estudar mais em parasitologia, tá? Protozoário, que nem a euglena, né? Um protozoa, que também pode ser uma alga, ele fica ali no meio termo, tá? Aqui também uma foto fascinante dele, tem os cloroplastos, tem vacúolos, flagelos, o ocelo, onde ele percebe radiação, percebe luz, tá bom? Então a diversidade é vasta. Uma microalga, eu estou focando só nos micro-organismos. Clamidomonas, que é muito utilizada na produção de biohidrogênio. Então ela tem 2 flagelos, vacúolo, um cloroplasto gigante, pirenoide, que são grãos de proteínas dentro do cloroplasto, complexo de Golgi, núcleo, mitocôndria, tá? Que tem uma fotinha dela, ó. Dá pra ver bonitinho, pirenoide, cloroplasto, flagelos, que são algas muito utilizadas na indústria. Então, gente, o foco dessa aula deu uma visão geral de onde surgiram as células, diferença entre procarionte e eucarionte e o que é a célula eucarionte, quais são os micro-organismos eucariontes, que eles também são importantes na microbiologia. Os fungos, leveduriformes, que são as leveduras, as microalgas, os protozoários, são todos eucariontes, tudo bem? Aí na próxima aula vou focar na célula procarionte, como eu disse, é o foco geralmente da microbiologia. Bons estudos e até a próxima aula.